O primeiro raio de sol que entrou pela janela acordou Letícia com uma sensação estranha. Ela não estava na sua cama, ela não estava na sua casa, e ela definitivamente não estava vestindo nada. O coração dela disparou quando percebeu onde estava. Aquela não era a sua cama simples de sempre, mas sim uma cama enorme, com lençóis macios que ela nunca tinha sentido na pele. O quarto era luxuoso, com móveis caros que ela só via em filmes, e ao lado dela, ainda dormindo profundamente, estava Ricardo. Ricardo, o homem que tinha virado a vida dela de cabeça para baixo nas últimas semanas. O milionário que apareceu do nada na fazenda com o filho, pedindo aulas de equitação. O mesmo homem que ela jurava que nunca mais queria ver na vida. As memórias da noite anterior começaram a voltar aos poucos, como flashes que faziam o rosto dela esquentar de vergonha e confusão. As mãos dele na pele dela, os sussurros dele no ouvido dela, a forma como ela se entregou completamente, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Letícia tentou se levantar devagar, sem fazer barulho, mas o braço dele estava em volta da cintura dela, como se mesmo dormindo ele não quisesse deixá-la ir embora. Quando ela tentou se mexer, Ricardo murmurou baixinho: "Lê, não vai embora." Ela congelou. Mas para entender como Letícia chegou naquele momento de completa confusão e vulnerabilidade, precisamos voltar algumas semanas no tempo, para quando a vida dela ainda era simples e previsível, trabalhando na fazenda da família. Sem imaginar que o destino estava prestes a trazer de volta alguém do passado que ela achava que tinha esquecido para sempre. Pessoal, antes de eu continuar contando essa história da Letícia, eu preciso falar uma coisa com vocês. Muito obrigado mesmo por estarem aqui comigo. Amo quando vocês curtem, comentam, compartilham. Vocês não sabem como isso me anima e ajuda o canal a crescer. É sério mesmo. E se você é sua primeira vez aqui no canal, se inscreve aí para fazer parte da nossa família. E olha, eu amo quando vocês comentam, quando vocês falam o que estão achando da história, se estão gostando ou não. Isso me ajuda muito a entender se vocês estão curtindo mesmo. E podem mandar sugestões também, viu? Se vocês têm alguma história que gostariam de ouvir, pode falar nos comentários que eu sempre leio tudo. Eu adoro essa nossa conversa, essa troca que a gente tem aqui. E não é só o pessoal do Brasil não, viu? Nossos amigos de Portugal, Estados Unidos, Moçambique, França, Angola, Suíça, Japão, Canadá, Reino Unido, Alemanha. Gente, vocês são incríveis. Agora vamos ver o que acontece com a nossa querida Letícia. 3 semanas antes daquele amanhecer confuso, Letícia estava fazendo exatamente o que mais amava na vida, ensinando uma criança a montar. O sol da tarde batia no rosto dela, enquanto ela segurava as rédeas do cavalo castanho, caminhando devagar ao lado da menina de 7 anos, que tremia de nervoso em cima do animal. Calma, Sofia, respira fundo e lembra do que eu te falei. O cavalo sente quando você está com medo. Então precisa confiar nele e em você mesma, dizia Letícia com aquela voz doce que sempre acalmava as crianças. A fazenda Santa Clara era o lar dela desde que nasceu, um pedaço de terra que a família cuidava há 3 gerações, e que agora funcionava como hotel-fazenda, para receber turistas que queriam fugir da correria da cidade grande. Letícia tinha 26 anos e uma beleza natural que dispensava maquiagem. Os cabelos castanhos claros sempre presos em um rabo de cavalo, a pele dourada de quem passava o dia no sol e aqueles olhos verdes que brilhavam quando ela sorria. Ela usava sempre a mesma roupa de trabalho, calça jeans, bota de couro e uma camisa simples, mas tinha um jeito de se mover que era pura elegância, especialmente quando estava com os cavalos. Era como se ela tivesse nascido para aquilo, como se fizesse parte da natureza ao redor. Depois que a pequena Sofia desceu do cavalo com um sorriso enorme no rosto, Letícia caminhou até o estábulo para cuidar dos animais. Era sempre assim o final do dia dela. Verificar se todos estavam bem alimentados, se não tinha nenhum machucado, se as baias estavam limpas. Enquanto escovava os pelos do seu cavalo favorito, uma égua preta chamada Esperança, ela conversava baixinho como sempre fazia. Mais um dia bom, né, menina? A Sofia hoje conseguiu trotar sozinha, você viu?
A égua balançou a cabeça como se entendesse cada palavra, e Letícia sorriu daquele jeito que só aparecia quando ela estava verdadeiramente feliz. A vida dela era simples e previsível, exatamente como ela gostava. Acordava cedo, cuidava dos cavalos, recebia os hóspedes do Hotel Fazenda, dava aulas de equitação, ajudava a mãe com o almoço dos visitantes e no final do dia se sentava na varanda da casa para ver o pôr do sol. Aos finais de semana, quando não tinha movimento na fazenda, ela montava a Esperança e galopava pelos campos até a cachoeira que ficava no final da propriedade, onde podia ficar sozinha com os pensamentos. Claro que ela já tinha namorado ao longo dos anos. Teve o João, filho do vizinho, que namorou por 2 anos quando tinha 21. Depois veio o Pedro, um rapaz da cidade que conheceu numa festa junina e que ficou com ela por alguns meses. E mais recentemente, o Daniel, um veterinário que aparecia na fazenda para cuidar dos animais e que ela chegou a pensar que podia dar certo. Mas sempre acontecia a mesma coisa. Por mais que eles fossem bons rapazes, por mais que tratassem ela bem, sempre faltava alguma coisa. Era como se ela estivesse sempre comparando eles com alguém que existia só na memória dela, alguém que ela achava que tinha esquecido, mas que ainda estava lá, no fundo do coração, como uma saudade que não tinha nome. "Lê, filha, vem jantar." A voz da mãe ecoou pelo estábulo, tirando ela dos pensamentos. Letícia deu um último carinho na Esperança e caminhou em direção à casa, onde o cheiro de comida caseira já tomava conta do ambiente. A família dela era pequena, mas unida. O pai, que cuidava da parte administrativa do Hotel Fazenda, a mãe, que era a cozinheira oficial e recebia os hóspedes com aquele jeitinho acolhedor que só ela tinha, e o irmão mais novo, que estudava veterinária na cidade e só vinha para casa nos finais de semana. Durante o jantar, enquanto comia o feijão tropeiro que a mãe fazia melhor que ninguém, Letícia pensou em como a vida dela estava boa. Não era rica, não tinha luxo, mas tinha paz, tinha propósito, tinha amor. E se às vezes, antes de dormir, ela se perguntava se era só aquilo mesmo que o destino tinha guardado para ela, ela afastava esses pensamentos e se concentrava em ser grata pelo que tinha. Afinal, nem todo mundo tem a sorte de trabalhar com o que ama, de viver rodeada de natureza, de ter uma família que se apoia. Mas no fundo, bem no fundo, ela sabia que estava esperando alguma coisa. Só não sabia exatamente o quê. Na manhã seguinte, aquele final de tarde tranquilo, enquanto Letícia preparava os cavalos para mais um dia de trabalho, uma pessoa estava dirigindo em direção à fazenda sem nem saber que existia. Ricardo dirigia pela estrada de terra há mais de 1 hora, tentando encontrar a famosa cachoeira que o amigo tinha recomendado. A semana tinha sido um inferno na empresa, com reuniões que não terminavam nunca, contratos que davam problema na última hora e funcionários que pareciam não entender a urgência de nada. Ele estava cansado, estressado e precisava desesperadamente de um lugar onde pudesse respirar e pensar em paz. O GPS do carro de luxo tinha parado de funcionar há quilômetros, mas ele continuou dirigindo, seguindo as placas que indicavam a direção da Cachoeira do Saltinho. Aos 35 anos, Ricardo era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tinha construído o império dele do zero, trabalhando 18 horas por dia, sacrificando tudo pela carreira. O terno estava sempre impecável, o cabelo sempre penteado, e os olhos escuros carregavam aquele cansaço de quem nunca para descansar. Desde que a esposa morreu 2 anos atrás, ele tinha se jogado ainda mais no trabalho, usando as obrigações como desculpa para não pensar na solidão que sentia quando chegava em casa e via o filho dele, Mateus, sempre quieto no quarto, ainda sofrendo com a perda da mãe. O carro dele estava subindo uma ladeira quando ele viu a placa: Fazenda Santa Clara, Hotel Rural. Não era o que ele estava procurando, mas chamou a atenção dele. Talvez ali alguém pudesse dar informação sobre a cachoeira, ou talvez ele pudesse, pelo menos, beber uma água e perguntar o caminho certo. Ele virou o volante e entrou na estrada de terra que levava à propriedade, passando por cercas de madeira e campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Foi quando ele a viu, e o mundo parou.
Letícia estava montada na égua preta, galopando pelo campo aberto com uma liberdade e uma graça que tiraram o fôlego dele. Os cabelos dela voavam soltos no vento, e ela parecia ser uma extensão do próprio animal, como se tivesse nascido para aquilo. O sol da manhã criava uma luz dourada ao redor dela, e por um momento, Ricardo achou que estava sonhando. Ele parou o carro bem no meio da estrada e ficou observando, completamente hipnotizado pela beleza daquela cena. Não era só a aparência dela que o impressionava, embora ela fosse verdadeiramente linda. Era alguma coisa na forma como ela se movia, na conexão que ela tinha com o cavalo, na energia pura e natural que irradiava dela. Era como se ele estivesse vendo algo sagrado, algo que não deveria ser perturbado. E então, sem ele entender o porquê, uma sensação estranha tomou conta do peito dele. Era como se ele já conhecesse aquela mulher, como se já tivesse visto ela em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. Letícia terminou o galope e parou o cavalo perto do estábulo, ainda sem perceber que estava sendo observada. Ela desceu da égua com a mesma elegância com que montava, deu uns tapinhas carinhosos no pescoço do animal, e foi quando virou na direção da estrada que ela viu o carro parado e o homem dentro dele olhando para ela. Por alguns segundos, eles ficaram se encarando através do para-brisa, e alguma coisa passou entre eles, que nenhum dos dois conseguiu explicar. Ricardo saiu do carro devagar, como se tivesse medo de quebrar o encanto do momento. Ele era alto, tinha aquele porte elegante de quem estava acostumado a comandar, mas naquele instante parecia perdido como uma criança. Letícia ficou parada onde estava, sentindo o coração acelerar sem entender o motivo. Tinha alguma coisa familiar naquele homem, alguma coisa que mexia com ela de um jeito que não conseguia explicar. Desculpa incomodar, disse Ricardo se aproximando devagar. Eu estava procurando a Cachoeira do Saltinho e acho que me perdi. Você poderia me dar uma informação? A voz dele era grave, educada, mas tinha um nervosismo que ela conseguiu perceber. Letícia demorou alguns segundos para responder, porque estava tentando entender por que aquele estranho estava fazendo ela se sentir assim. A cachoeira fica uns 5 quilômetros daqui. Você passou da entrada, respondeu ela tentando manter a voz firme. Tem que voltar na estrada principal e procurar uma placa pequena do lado esquerdo. Ela ia virar para ir embora, mas alguma coisa a fez ficar ali, olhando para ele como se estivesse tentando decifrar um enigma. Ricardo não queria ir embora. Não ainda. Que lugar bonito você tem aqui, disse ele, olhando ao redor, mas sempre voltando os olhos para ela. É sua família que cuida da fazenda? Letícia assentiu ainda desconfiada. Há 3 gerações, a gente recebe hóspedes e ensina equitação para quem quer aprender. E foi aí que a ideia brilhante surgiu na cabeça dele. Equitação? Que interessante. Eu tenho um filho de 8 anos que sempre quis aprender a andar a cavalo. Vocês dão aulas para crianças? 3 dias depois dessa conversa, Ricardo voltou à fazenda, mas dessa vez não estava sozinho. Mateus caminhava ao lado dele, um menino magro e tímido, que olhava tudo ao redor com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Letícia os viu chegando pela janela da casa e sentiu aquela mesma sensação estranha no estômago, como se borboletas tivessem acordado lá dentro. Ela tentou se convencer de que era só o nervosismo normal de receber um cliente novo, mas no fundo sabia que era mentira. Bom dia, disse Ricardo quando ela se aproximou, e Letícia percebeu que ele estava diferente de 3 dias atrás. Menos tenso, mais sorridente. Este é o Mateus, meu filho. Mateus, esta é a Letícia, a professora que vai te ensinar a andar de cavalo. O menino acenou timidamente, escondido atrás do pai, e Letícia sentiu o coração dela se apertar. Tinha alguma coisa na forma como ele se comportava que a lembrava de si mesma quando era criança e passava por momentos difíceis. Oi, Mateus, disse ela, se abaixando para ficar na altura dele. Você já montou em cavalo alguma vez? O menino balançou a cabeça negativamente, e ela sorriu daquele jeito maternal que vinha naturalmente quando estava com crianças. Então você vai adorar. Vem comigo que eu vou te apresentar os cavalos e você pode escolher qual você acha que tem mais a sua cara.
Os olhos do menino brilharam de interesse, e ele olhou para o pai como se pedisse permissão. Enquanto Letícia mostrava os cavalos para Mateus, Ricardo ficou observando de longe, e quanto mais ele olhava, mais se sentia atraído não só pela beleza dela, mas pela forma como ela tratava o filho dele. Era natural, carinhosa, paciente. Ela explicava cada coisa com calma, deixava o menino tocar nos animais, respondia todas as perguntas dele sem pressa. E Mateus, que normalmente era fechado e quieto com pessoas novas, estava conversando e rindo como Ricardo não via há muito tempo. "Pai, eu escolhi este aqui", gritou Mateus apontando para um cavalo marrom claro que Letícia havia dito que se chamava Canela. "Ele é manso e gosta de crianças igual você", explicou ela, olhando para Ricardo com um sorriso que fez o estômago dele dar uma virada. "A primeira aula sempre é só para ele conhecer o cavalo e perder o medo. A gente não sai montando no primeiro dia." Ricardo assentiu, mas não estava prestando muita atenção nas palavras dela. Estava concentrado no jeito como os olhos dela brilhavam quando ela falava sobre os cavalos. A primeira aula durou 1 hora, e Ricardo ficou sentado numa cerca de madeira observando tudo. Letícia tinha uma paciência infinita com Mateus, ensinava cada movimento devagar, sempre encorajando, sempre elogiando quando ele fazia alguma coisa certa. E o menino estava respondendo de um jeito que surpreendeu Ricardo. Normalmente ele demorava muito para se sentir confortável com pessoas novas, mas com Letícia era como se eles se conhecessem há anos. "Ele é um menino especial", disse Letícia, quando a aula terminou, e Mateus foi beber água. "Tem uma sensibilidade diferente, sabe? Os cavalos gostam dele." Ricardo sentiu o peito se apertar porque sabia que ela estava certa. Mateus sempre foi uma criança sensível, e depois que a mãe morreu, ele tinha ficado ainda mais introspectivo. "A mãe dele morreu há 2 anos", disse Ricardo, sem saber por que estava contando isso para uma estranha. Desde então, ele fica muito na dele. Letícia olhou para ele com aqueles olhos verdes, cheios de compreensão, e Ricardo sentiu uma conexão que não sentia há muito tempo. "Sinto muito", disse ela, e na voz dela tinha uma sinceridade que ele percebeu que era real. "Deve ser muito difícil para vocês dois." Eles ficaram alguns segundos em silêncio, e Ricardo teve vontade de contar para ela tudo sobre a solidão que sentia, sobre como era difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo, sobre como às vezes ele se sentia perdido e não sabia se estava fazendo as coisas certas. "Pai, posso voltar amanhã?" Mateus apareceu correndo, com o rosto mais animado do que Ricardo via há meses. "Amanhã não posso, amor, mas a gente pode voltar na sexta-feira", respondeu Ricardo, olhando para Letícia. "Se não for problema para a professora, claro." Letícia sorriu e Ricardo percebeu que ela estava genuinamente feliz em ver Mateus animado. "Claro que não é problema. Na verdade, eu adoraria continuar trabalhando com ele. Sexta-feira, mesmo horário." Enquanto eles caminhavam de volta ao carro, Mateus não parava de falar sobre os cavalos, sobre o que tinha aprendido, sobre como a Letícia era legal. Ricardo ouvia tudo sorrindo, mas estava pensando em outras coisas. Estava pensando no jeito como o coração dele disparou quando ela sorriu. Estava pensando na sensação estranha de que já conhecia ela de algum lugar. Estava pensando que fazia muito tempo que uma mulher não mexia com ele daquele jeito. "Pai, você gostou da Letícia?" perguntou Mateus de repente, com aquela espontaneidade que só as crianças têm. Ricardo quase engasgou com a pergunta, porque a resposta sincera era que sim, tinha gostado muito, talvez mais do que deveria. "Ela parece ser uma boa professora", respondeu ele, tentando soar casual. "E você gostou das aulas?" Mateus assentiu entusiasmado. "Ela é muito legal, pai, e ela tem olhos bonitos, você não acha?" Durante o caminho de volta para a cidade, Ricardo não conseguiu parar de pensar nela. Era ridículo, ele mal conhecia a mulher, mas tinha alguma coisa na Letícia que mexia com ele de um jeito que não conseguia explicar. Talvez fosse só o fato de estar sozinho há 2 anos. Talvez fosse a forma carinhosa como ela tratou o filho dele. Ou talvez fosse alguma coisa maior, alguma coisa que ele ainda não entendia.
O que ele sabia é que já estava ansioso para a sexta-feira chegar. Na sexta-feira, quando Ricardo e Mateus chegaram para a segunda aula, Letícia estava terminando de dar comida para os cavalos. Ela usava uma camisa azul claro que realçava os olhos verdes, e Ricardo percebeu que tinha pensado nela mais vezes durante a semana do que gostaria de admitir. Mateus correu na frente, animado para encontrar o Canela, e Ricardo aproveitou para observar ela trabalhando. Tinha alguma coisa na forma como ela se movia, na delicadeza com que tratava os animais, que mexia com uma memória distante que ele não conseguia acessar completamente. "Bom dia", disse ela se aproximando com aquele sorriso que fazia o estômago dele revirar. "O Mateus está mais animado hoje, hein?" Ricardo riu, porque era verdade. O menino tinha falado sobre a aula de cavalo a semana inteira. Tinha até desenhado o Canela numa folha que grudou na geladeira. "Ele não parou de falar sobre isso. Acho que você conquistou um fã." Letícia sorriu e Ricardo percebeu que ela ficou genuinamente feliz com o elogio. A segunda aula foi ainda melhor que a primeira. Mateus já estava mais solto, mais confiante. E Letícia deixou ele montar o cavalo sozinho pela primeira vez, claro que com ela segurando a rédea. Ricardo observava tudo de longe, mas de vez em quando se pegava olhando mais para a professora do que para o filho. Tinha alguma coisa hipnotizante no jeito como ela se movia, como se cada gesto dela fosse uma dança ensaiada há anos. Foi quando Mateus perguntou se podia fazer carinho no cavalo que tudo mudou. Letícia se abaixou para mostrar para ele como acariciar o pescoço do animal, e ao fazer isso, a manga da camisa dela subiu um pouco, revelando uma pequena cicatriz no pulso esquerdo. Era uma marca quase imperceptível, em formato de lua crescente, que a maioria das pessoas nem notaria. Mas Ricardo notou. E quando viu aquela cicatriz, foi como se um raio tivesse caído na cabeça dele. Ele conhecia aquela marca. Ele se lembrava exatamente de quando ela tinha acontecido. Foi no verão dos 11 anos dele, quando ele estava brincando com uma menina no galho de uma árvore próxima ao riacho da fazenda, onde passava as férias. Ela tinha escorregado e se machucado no arame farpado que cercava o pasto. Ele tinha chorado mais que ela, se sentindo culpado, e tinha prometido que cuidaria da ferida todos os dias até sarar. E durante 2 semanas ele tinha cumprido a promessa, limpando o machucado e colocando band-aid novo toda manhã, enquanto ela ria e dizia que ele estava sendo dramático demais. O coração de Ricardo começou a bater tão forte que ele achou que ia desmaiar. Não podia ser. Não era possível. Mas quanto mais ele olhava para Letícia, mais detalhes ele ia reconhecendo. O jeito como ela prendia o cabelo quando estava concentrada. O sorriso de canto de boca que ela fazia quando estava satisfeita com alguma coisa. A forma como ela falava com os animais, baixinho, como se estivesse contando segredos. Letícia. Lê. A menina que tinha sido a primeira paixão dele. A menina com quem ele tinha prometido se casar quando crescesse. A menina que ele deixou para trás quando a família parou de alugar a casa de veraneio e ele nunca mais voltou àquela região. A menina que ele tinha procurado nas redes sociais várias vezes ao longo dos anos, mas que nunca conseguiu encontrar porque não lembrava o sobrenome dela. Letícia, ele disse, e alguma coisa no tom de voz dele fez ela olhar diretamente para ele. Você já morou aqui a vida toda? A pergunta pareceu confundir ela. Nasci e me criei aqui, por quê? Ricardo se aproximou devagar, o coração batendo descompassado. Você não lembra de um menino que passava os verões aqui? Há uns 25 anos? Um menino que te ajudou quando você se machucou no arame farpado? Letícia parou o que estava fazendo e ficou olhando para ele como se estivesse vendo um fantasma. Os olhos verdes dela se arregalaram e Ricardo viu o exato momento em que a memória voltou. Ricardo, ela sussurrou, e na voz dela tinha descrença, surpresa e alguma coisa que parecia dor. Você é o... Você é o Riquinho? Era assim que ela o chamava quando eles eram crianças. Riquinho. Ninguém mais tinha chamado ele por esse apelido desde então. Ouvir aquela palavra na voz dela foi como voltar no tempo,
como se ele fosse novamente o menino de 11 anos que se apaixonou pela primeira vez. Sou eu, Lê, disse ele, usando o apelido carinhoso que só ele conhecia. Sou eu. Mateus, que estava distraído brincando com o cavalo, não percebeu a tensão que se instalou entre os dois adultos. Letícia deu alguns passos para trás, como se precisasse de distância para processar aquela informação. O rosto dela passou por várias expressões: surpresa, reconhecimento e então uma mágoa profunda que fez o estômago de Ricardo se revirar. Você, disse ela, e na voz havia uma acusação que ele entendeu perfeitamente. Você prometeu que ia voltar. Você prometeu que a gente ia se casar quando crescesse. Você prometeu um monte de coisas e então simplesmente sumiu. As palavras dela foram como tapas na cara dele, porque ele sabia que ela estava certa. Ele tinha prometido, e tinha quebrado todas as promessas. Lê, eu posso explicar, começou ele, mas ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que ela estava lutando para não derramar. Não precisa explicar nada. Você cresceu, esqueceu as promessas de criança, se casou com outra pessoa, teve sua vida. Está tudo bem. Mas pelo tom de voz dela, Ricardo percebeu que definitivamente não estava tudo bem. A tensão no ar era tão grande que até Mateus percebeu que alguma coisa tinha mudado. Pai, vocês se conhecem? Perguntou o menino, olhando confuso de um para o outro. Ricardo não sabia o que responder, porque como explicar para uma criança que ele tinha reencontrado a primeira paixão da vida dele, uma paixão que ele mesmo tinha destruído anos atrás? Nós nos conhecemos quando éramos crianças, disse Letícia, respondendo para Mateus, mas olhando diretamente para Ricardo, com uma frieza que ele nunca tinha visto nos olhos dela. Seu pai costumava passar as férias aqui perto, há muito tempo. O tom dela era controlado, profissional, como se estivesse falando de um cliente qualquer. Mas Ricardo conhecia ela bem o suficiente para perceber a raiva contida por trás da educação forçada. O resto da aula passou num clima tenso e desconfortável. Letícia continuou ensinando Mateus com a mesma paciência de sempre, mas evitava olhar para Ricardo e, quando precisava falar com ele, usava um tom formal que doía mais que qualquer grito. Quando terminou, ela disse para Mateus que ele estava indo muito bem e que podia voltar na semana seguinte, mas suas palavras soaram mecânicas, vazias da alegria genuína que tinha nas outras vezes. Posso falar contigo em particular? Pediu Ricardo, quando Mateus foi beber água. Letícia hesitou, claramente não querendo ficar sozinha com ele, mas acabou concordando. Eles caminharam até uma área mais afastada, perto da cerca que dava para o pasto, e Ricardo sentiu como se estivesse caminhando para o próprio julgamento. Eu sei que você está magoada, começou ele, e você tem todo o direito de estar, mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Letícia cruzou os braços na frente do corpo, numa postura defensiva que deixou claro que ela não estava interessada em desculpas. Não precisa explicar, Ricardo. A gente era criança, você cresceu, a vida seguiu. Acontece. Mas a voz dela tremia um pouco, traindo a indiferença que ela estava tentando demonstrar. Não, não é assim, insistiu ele, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Você não entende. Eu nunca esqueci você. Nunca esqueci as promessas que a gente fez. Mas quando meu pai vendeu a casa de veraneio e a gente parou de vir aqui, eu era só uma criança, Lê. Eu não tinha como voltar sozinho, não tinha como te procurar. E quando fiquei mais velho, tentei te encontrar várias vezes, mas não lembrava o seu sobrenome. Não sabia como chegar até você. Letícia deu uma risada amarga que partiu o coração dele. E a sua esposa? Como ela se encaixa nessa história linda de amor perdido? A pergunta veio carregada de sarcasmo, mas Ricardo percebeu a dor real por trás das palavras. Porque você se casou, Ricardo. Você construiu uma família com outra pessoa. Então não vem agora me dizer que nunca me esqueceu. Ricardo respirou fundo, sabendo que tinha que contar a verdade por mais dolorosa que fosse. Eu me casei porque meu pai me obrigou. Marina era filha do sócio dele, e ele disse que ou eu me casava com ela, ou perderia tudo que ele tinha construído. Eu era jovem, inseguro e achei que não tinha escolha,
Mas eu nunca amei ela, Lê. Nunca amei ela como amei você. Que conveniente, disse Letícia, e Ricardo viu lágrimas se formando nos olhos verdes que ele tanto amava. Agora que ela morreu, você pode reescrever a história como quiser. Pode fingir que foi um casamento forçado, que você sempre pensou em mim. Mas a verdade é que você me esqueceu, sim, Ricardo. Você me esqueceu e construiu uma vida linda com outra pessoa. E eu fiquei aqui igual uma idiota, comparando todo homem que conhecia com a memória de um menino de 11 anos. As palavras dela foram como uma punhalada no peito dele, porque ele percebeu que ela estava certa em parte. Ele tinha seguido em frente, tinha construído uma vida, mesmo que não fosse uma vida que o fazia completamente feliz. E enquanto isso, ela tinha ficado ali, guardando as memórias dos dois como se fossem tesouros sagrados. Leia, por favor, disse ele, tentando se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Eu sei que magoei você. Eu sei que quebrei as promessas que fiz. Mas a gente pode tentar de novo. A gente pode ver se ainda existe alguma coisa entre nós. A voz dele estava desesperada porque Ricardo percebeu que encontrar ela de novo era a coisa mais importante que tinha acontecido na vida dele em anos. Ainda existe alguma coisa? Letícia balançou a cabeça incrédula. Ricardo, você não pode aparecer aqui depois de 25 anos, casado, viúvo, com um filho, e achar que pode simplesmente retomar de onde a gente parou. A gente não é mais criança. A gente não é mais as mesmas pessoas que fizeram aquelas promessas. Mas mesmo dizendo isso, ela não conseguiu esconder completamente a emoção na voz. E Ricardo se agarrou naquele sinal de esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Talvez a gente não seja as mesmas pessoas, concordou ele. Mas o que eu sinto por você não mudou. Quando te vi cavalgando naquele dia, foi como se meu coração reconhecesse você antes mesmo da minha cabeça entender quem você era. Letícia ficou em silêncio por alguns segundos, e Ricardo viu uma batalha acontecendo dentro dela. Era como se parte dela quisesse acreditar nele, quisesse dar uma chance para eles, mas outra parte estava lutando contra isso, protegendo o coração que já tinha sido quebrado uma vez. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente, sem olhar nos olhos dele. Preciso processar tudo isso. E você precisa entender que não é só comigo que você tem que se preocupar agora. Tem o Mateus no meio de tudo isso. Ele perdeu a mãe, está se apegando a mim, e eu não vou ser responsável por magoar mais uma pessoa inocente. A preocupação dela com o filho dele fez o coração de Ricardo se apertar ainda mais, porque mostrou que tipo de pessoa ela era, que ela conseguia pensar no bem-estar de uma criança mesmo estando magoada. Então você vai continuar dando aulas para ele? Perguntou Ricardo, e na voz dele tinha uma esperança que ele não conseguiu esconder. Letícia assentiu lentamente. Vou continuar porque ele não tem culpa de nada, e porque ele precisa disso. Mas só por ele, Ricardo, não confunda as coisas. Quando eles voltaram para perto do estábulo, Mateus estava brincando com um dos gatos da fazenda, alheio a toda a tensão emocional que tinha acontecido entre os adultos. Pai, posso voltar na semana que vem? Perguntou ele, animado, e Ricardo olhou para Letícia, que assentiu quase imperceptivelmente. Durante o caminho de volta para casa, Ricardo não conseguiu parar de pensar na conversa. Ele tinha encontrado a mulher que nunca conseguiu esquecer, mas tinha perdido ela de novo no mesmo dia. E o pior de tudo era saber que ele mesmo era o culpado por toda aquela dor, por todas aquelas lágrimas que ele viu se formando nos olhos dela. Mas ele não ia desistir, não podia desistir, porque depois de todos esses anos, ele finalmente tinha uma segunda chance de corrigir o maior erro da vida dele. As 3 semanas seguintes foram um exercício de paciência e dor para Ricardo. Ele continuou levando Mateus para as aulas, mas Letícia mantinha uma distância respeitosa e profissional que o deixava louco. Ela era carinhosa e atenciosa com o menino, mas com ele mal trocava palavras além do necessário. Era bom dia. Mateus está indo muito bem. Até a próxima semana. E só. Nada do calor que ele tinha visto nos primeiros encontros, nada da conexão que ele sabia que existia entre eles. Mas Ricardo percebeu
que não era só ele que estava sofrendo com aquela situação. Várias vezes ele pegou Letícia olhando para ele quando achava que ele não estava vendo, e nesses momentos ele via nos olhos dela a mesma dor e confusão que sentia. Era como se os dois estivessem lutando contra alguma coisa maior que eles, como se estivessem tentando nadar contra uma correnteza que sempre os puxava de volta um para o outro. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Ricardo tinha ido buscar Mateus mais cedo, porque tinha conseguido sair do trabalho antes do horário. E quando chegou na fazenda, viu uma movimentação estranha. Letícia estava correndo em direção ao estábulo com o pai dela, e dava para perceber pelo jeito deles que alguma coisa estava errada. Ricardo estacionou rapidamente e correu atrás, e foi quando viu Mateus sentado no chão do estábulo, chorando e segurando o braço. — O que aconteceu? — gritou Ricardo, o coração disparando de desespero. Letícia estava ajoelhada ao lado do menino, examinando o braço dele com cuidado. E quando olhou para Ricardo, toda a frieza dos últimos dias tinha desaparecido. Ele estava dando comida para o Canela e o cavalo se assustou com alguma coisa. Empurrou ele sem querer e ele caiu, explicou ela, a voz tremendo de preocupação. Não parece estar quebrado, mas deve ter torcido o pulso. Ricardo se ajoelhou do outro lado do filho, sentindo-se completamente inútil. Letícia estava limpando a terra do rosto de Mateus, falando baixinho com ele para acalmá-lo. E Ricardo percebeu que ela estava mais nervosa com o machucado do menino do que ele mesmo. — Dói muito, amor? — perguntou Ricardo, e Mateus fez que sim com a cabeça, ainda soluçando. — Ele precisa ver um médico, disse Letícia, mas não é nada grave. O Dr. Silva tem um consultório na cidade. Ele é muito bom com crianças. — Eu levo ele, disse Ricardo, se preparando para pegar o filho no colo, mas Letícia segurou o braço dele. — Deixa eu ir com vocês. Eu conheço o médico, sei o caminho, e o Mateus vai ficar mais calmo se eu for junto. A oferta dela surpresa Ricardo, porque era a primeira vez em semanas que ela se voluntariava para passar mais tempo com eles. — Tem certeza? — perguntou ele, e ela assentiu, já pegando a bolsa. No caminho para o consultório, com Mateus no banco de trás segurando a mão de Letícia, Ricardo percebeu como ela era natural no papel de cuidadora. Ela contava histórias engraçadas para distrair o menino, inventava jogos para ele não pensar na dor, e quando Mateus perguntou se ela ia ficar com eles no médico, ela respondeu sem hesitar que claro que sim, que não ia deixar ele sozinho. O Dr. Silva confirmou que era só uma torção leve, colocou uma tipóia no braço do menino e disse que em uma semana estaria tudo bem. Mateus ficou orgulhoso da tipóia, dizendo que parecia um pirata, e Letícia riu daquele jeito gostoso que Ricardo lembrava da infância. Durante o caminho de volta, ela sugeriu que parassem para tomar um sorvete, para comemorar a coragem do paciente, e pela primeira vez em semanas, os três ficaram juntos num ambiente descontraído. Sentados na sorveteria, vendo Mateus comer um sundae de chocolate enorme, enquanto contava vantagens sobre o acidente dele, Ricardo e Letícia conseguiram conversar como pessoas normais pela primeira vez desde o reconhecimento. — Obrigado por ter ido conosco, disse Ricardo. E ele quis dizer muito mais que isso. Quis dizer obrigado por se importar com o meu filho, obrigado por cuidar dele como se fosse seu, obrigado por me lembrar de como é bom ter alguém especial do nosso lado na hora do sufoco. — Não precisa agradecer, respondeu Letícia, mexendo distraidamente no próprio sorvete. Eu me apeguei ao Mateus. Ele é um menino especial. E então ela olhou diretamente para Ricardo e disse alguma coisa que fez o coração dele pular. E eu vejo muito de você nele, do menino que você era quando éramos crianças. Eles ficaram se olhando por alguns segundos e Ricardo sentiu que alguma coisa tinha mudado entre eles. A raiva dela ainda estava lá. A mágoa ainda estava lá, mas tinha outra coisa também. Tinha cuidado, tinha carinho, tinha uma saudade que ela não conseguia mais esconder completamente. — Pai, a Letícia pode jantar com a gente hoje? — perguntou Mateus de repente, com a boca suja de chocolate e os olhos brilhando de esperança. — Eu prometi para ela que ia mostrar meus desenhos dos cavalos, e você disse que ia fazer aquele macarrão que eu gosto. Ricardo olhou para Letícia,
mal conseguindo respirar porque aquela era a oportunidade que ele estava esperando há semanas. Letícia hesitou e Ricardo viu a luta interna acontecendo no rosto dela de novo. Eu não sei, Mateus. Seu pai deve estar cansado e eu não quero incomodar. Você não incomoda, disse Ricardo rapidamente, talvez rápido demais. Se você quiser vir, seria ótimo. Para o Mateus, acrescentou ele, tentando não parecer muito ansioso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para Mateus, que estava claramente torcendo para ela aceitar. Tá bom, disse ela finalmente, mas só um pouquinho, porque amanhã tenho que acordar cedo. Mateus deu um grito de alegria que fez metade da sorveteria olhar para eles. E Ricardo sentiu uma felicidade desproporcional correndo pelas veias, como se ela tivesse acabado de aceitar se casar com ele. O jantar na casa dele foi surreal para Ricardo. Ver Letícia na cozinha, ajudando ele a preparar o macarrão, ouvindo Mateus contar histórias da escola, rindo das piadas sem graça que o menino inventava, era como ver um futuro que ele não sabia que queria até aquele momento. Ela ficou encantada com os desenhos de Mateus, elogiou cada detalhe, e quando o menino pediu para ela ler uma história antes dele dormir, ela aceitou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando Mateus finalmente dormiu, Ricardo e Letícia ficaram sozinhos na sala, e o silêncio entre eles estava carregado de uma tensão que não era mais só raiva. Era alguma coisa mais complexa, mais perigosa. Era desejo misturado com medo. Era amor misturado com dor. Era o passado brigando com o presente de um jeito que deixava os dois sem saber o que fazer. Eu deveria ir embora, disse Letícia, mas não fez nenhum movimento para levantar do sofá. Eles estavam sentados um de cada lado, mantendo uma distância segura, mas a tensão no ar era tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca. Ricardo estava tentando não olhar diretamente para ela, porque toda vez que olhava, sentia uma vontade quase irresistível de atravessar aquele espaço e puxá-la para perto dele. Você não precisa ir se não quiser, disse ele, a voz saindo mais rouca que o normal. Faz muito tempo que não tenho uma conversa de adulto em casa. Normalmente é só eu e o Mateus falando sobre desenho animado e lição de casa. Letícia sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiro que ela deu para ele desde o dia do reconhecimento. Deve ser difícil, disse ela. Criar ele sozinho, digo, especialmente depois de perder a mãe dele. Ricardo assentiu, grato por ela ter tocado no assunto, porque era alguma coisa que ele precisava falar com alguém há muito tempo. É mais difícil do que eu imaginava. Não é só a parte prática, sabe? É não saber se estou fazendo as coisas certas, se ele está bem, se vai conseguir superar a perda da mãe. Às vezes eu me sinto completamente perdido. Letícia se mexeu no sofá, e Ricardo percebeu que ela estava lutando contra o instinto de se aproximar para consolá-lo. Você está fazendo um trabalho ótimo com ele, disse ela. O Mateus é um menino feliz, carinhoso, educado, e ele te ama muito, dá para ver. Você não precisa ser perfeito, Ricardo. Você só precisa estar presente. E você está. A forma como ela falou o nome dele com aquele carinho que ele lembrava da infância fez alguma coisa se revirar no peito dele. Obrigado, disse ele, por dizer isso. E obrigado por ser tão boa com ele. Você não imagina como é importante ter alguém que se importa com ele, além de mim. Eles ficaram conversando sobre Mateus, sobre a fazenda, sobre coisas sem importância, mas cada palavra trocada estava carregada de uma intimidade que ia muito além do que estavam dizendo. Era como se estivessem dançando ao redor do que realmente queriam falar, do que realmente queriam fazer. Foi quando começou a chover que tudo mudou. Primeiro foram só algumas gotas batendo na janela, mas em poucos minutos virou uma tempestade violenta, com raios, trovões e uma chuva tão forte que parecia que o mundo ia acabar. Nossa, disse Letícia, se levantando para olhar pela janela. Não esperava uma chuva dessas. Meu carro está lá fora sem cobertura. Você não pode dirigir com essa chuva, disse Ricardo, se aproximando da janela também. Não dá nem para ver a rua direito. Espera ela diminuir um pouco. Letícia mordeu o lábio inferior, claramente preocupada.
e Ricardo teve que usar toda a força de vontade que tinha para não se focar naquele gesto que sempre o deixava louco quando eles eram adolescentes. Um trovão particularmente forte fez ela se assustar e instintivamente se aproximar dele. Por alguns segundos, eles ficaram parados lado a lado, tão perto que Ricardo conseguia sentir o perfume dela. Aquele cheiro delicado de flores que combinava perfeitamente com a personalidade dela. Desculpa, disse ela, percebendo que tinha se aproximado, e começou a se afastar, mas Ricardo segurou o braço dela gentilmente. Não precisa se desculpar, disse ele, a voz saindo mais baixa que ele pretendia. Eu sempre soube que você tinha medo de tempestade. Letícia olhou para ele surpresa. Você lembra disso? Perguntou ela, e na voz havia uma mistura de espanto e emoção. Eu lembro de tudo sobre você, Lê, respondeu Ricardo, mesmo quando tentei esquecer. Eles estavam tão pertos agora que Ricardo conseguia ver as pequenas pintas douradas nos olhos verdes dela. Conseguia contar cada cílio, conseguia sentir a respiração dela ficando mais rápida. Ricardo, sussurrou ela, e o nome dele saindo dos lábios dela foi como um fósforo acendendo gasolina. Ele levou a mão ao rosto dela, tocando a pele macia da bochecha com uma delicadeza que contrastava com a urgência que sentia por dentro. Eu nunca parei de te amar, disse ele, nunca nem por um segundo. Letícia fechou os olhos e se inclinou para o toque dele, como se tivesse passado anos esperando por aquele momento. Isso é loucura, disse ela, mas não se afastou. A gente não pode simplesmente ignorar tudo o que aconteceu, toda a dor, todo o tempo que passou. Ricardo se aproximou ainda mais, até que os rostos deles estavam a centímetros de distância. Então me diz que você não sente nada, desafiou ele. Me olha nos olhos e me diz que não quer isso tanto quanto eu. Letícia abriu os olhos e olhou diretamente para ele, e Ricardo viu naquele olhar toda a luta interna que ela estava travando, todo o medo misturado com desejo, toda a resistência se desfazendo aos poucos. Eu não consigo, sussurrou ela. Eu não consigo dizer que não sinto nada. Foi tudo que Ricardo precisou ouvir. Ele inclinou o rosto e beijou ela, primeiro gentilmente experimentando, como se estivesse perguntando se podia continuar. Mas quando Letícia respondeu ao beijo, quando ela abriu os lábios e puxou ele para mais perto, toda a delicadeza se transformou em paixão. O beijo foi tudo que Ricardo lembrava e muito mais. Era familiar e novo ao mesmo tempo. Era como voltar para casa depois de uma viagem muito longa. Letícia tinha gosto de sorvete de baunilha e lágrimas salgadas, e Ricardo percebeu que ela estava chorando mesmo beijando ele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e tremendo. Não, disse Letícia de repente, se afastando dele como se tivesse levado um choque. Não, isso não pode acontecer. Eu não posso fazer isso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, e Ricardo sentiu o coração se partir. Lê, espera, começou ele, mas ela já estava pegando a bolsa. Não, Ricardo. Eu não posso. Eu não vou passar por isso de novo. Eu não vou me apaixonar por você de novo só para você me deixar quando alguma coisa melhor aparecer. Ela estava caminhando em direção à porta, mesmo com a chuva ainda caindo forte lá fora. Lê, para, pelo amor de Deus, gritou Ricardo. Você vai se molhar toda. Mas ela não parou. Saiu correndo pela chuva até o carro, e Ricardo ficou parado na porta vendo ela ir embora, sentindo que tinha acabado de perder a coisa mais importante da vida dele pela segunda vez. Os 5 dias seguintes foram os mais longos da vida de Ricardo. Ele tentou ligar para Letícia várias vezes, mas ela não atendia, mandou mensagens que ficaram sem resposta. Até passou pela fazenda uma vez, com a desculpa de que queria saber se as aulas do Mateus iam continuar, mas o pai dela disse que ela tinha viajado para a cidade para resolver umas coisas e só voltava no final da semana. Mateus percebeu que alguma coisa estava errada. Pai, por que não fomos na fazenda essa semana? Perguntou ele na quarta-feira, olhando pela janela como se esperasse ver o caminho para lá se abrir sozinho. A Letícia está ocupada, filho, respondeu Ricardo tentando soar normal, mas por dentro estava desesperado. A possibilidade de ter perdido ela de novo, de ter estragado a segunda chance que o destino tinha dado para eles,
estava corroendo ele por dentro. Mas ela prometeu que ia me ensinar a galopar, insistiu Mateus, com aquela teimosia inocente das crianças. Ela vai ensinar, amor. Só está um pouco ocupada agora. Ricardo esperava estar falando a verdade, porque a ideia de ter que explicar para o filho que a Letícia não ia mais fazer parte da vida deles era devastadora. O menino tinha se apegado a ela de um jeito que Ricardo nunca tinha visto antes, e perder ela agora seria como perder uma mãe pela segunda vez. Na sexta-feira, quando Ricardo chegou na fazenda com Mateus, o coração dele estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. O carro dela estava lá, o que significava que ela tinha voltado. Mas seria que ela ia querer vê-lo? Seria que ela ia conseguir olhar para ele depois do que tinha acontecido? Letícia apareceu depois de alguns minutos, vindo do estábulo, e quando viu eles, Ricardo percebeu que ela hesitou por alguns segundos antes de se aproximar. Ela estava diferente, mais séria, mais distante, como se tivesse construído uma parede ao redor dela durante aqueles dias longe. "Oi, Mateus", disse ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. "Senti sua falta. Pronto para aprender a galopar?" O menino correu para ela e a abraçou com tanta força que Letícia quase perdeu o equilíbrio. "Eu pensei que você não ia mais estar aqui", disse ele. E na voz havia um alívio tão grande que fez o coração de Ricardo se apertar. "Claro que ia estar", respondeu ela, fazendo carinho no cabelo dele. "Eu prometi que ia te ensinar a galopar, não prometi?" Mas quando ela olhou para Ricardo por cima da cabeça do menino, ele viu nos olhos dela uma frieza que doía mais que qualquer briga. A aula foi tensa e desconfortável. Letícia se concentrou completamente em Mateus, ensinando ele com a mesma paciência de sempre, mas evitava olhar para Ricardo. Quando precisava falar alguma coisa sobre a evolução do menino, ela falava olhando para o chão, para os cavalos, para qualquer lugar, menos para os olhos dele. Ricardo observava tudo de longe, torturado pela proximidade dela e pela impossibilidade de falar sobre o que tinha acontecido entre eles. Ele queria pedir desculpas, queria explicar, queria implorar para ela dar uma chance para eles conversarem, mas com Mateus ali, ele não podia falar nada. Foi quando o menino foi beber água que Ricardo finalmente conseguiu se aproximar dela. "Lê, a gente precisa conversar", disse ele, a voz baixa para Mateus não ouvir. Letícia parou de escovar o cavalo, mas não olhou para ele. "Não tem nada para conversar, Ricardo. Foi um erro, acabou, vida que segue." "Não foi um erro", insistiu ele. "E você sabe disso. Você sentiu a mesma coisa que eu senti. Não finge que não aconteceu nada." Letícia finalmente olhou para ele, e Ricardo viu nos olhos dela uma mistura de dor e raiva que fez ele querer abraçar ela e pedir perdão por tudo. "E daí se eu senti?", disse ela, a voz tremendo um pouco. "E daí se foi bom? Isso não muda o fato de que a gente não tem futuro, Ricardo. Você não entende que eu não posso confiar em você? Que eu não posso me entregar para alguém que já me deixou uma vez?" "Eu tinha 11 anos, Lê", disse Ricardo desesperado. "Eu era uma criança. Eu não escolhi ir embora. Eu não escolhi não voltar. Mas agora eu estou aqui. Eu estou escolhendo você. Eu estou escolhendo nós." Letícia balançou a cabeça, as lágrimas começando a se formar nos olhos. "Você não entende", disse ela. "Não é só sobre o passado. É sobre o agora também. Você é rico, eu sou pobre. Você mora na cidade, eu moro aqui. Você tem um filho que precisa de estabilidade, e eu não posso ser mais uma pessoa que entra na vida dele e depois sai. Não funciona, Ricardo. Por mais que a gente queira, não funciona. Pai, por que vocês estão brigando?" A voz de Mateus veio de trás deles, pequena e preocupada. Ricardo e Letícia se afastaram rapidamente, tentando disfarçar a tensão, mas era tarde demais. O menino tinha percebido alguma coisa. "A gente não está brigando, amor", disse Ricardo, se abaixando na altura do filho. "A gente só estava conversando sobre as suas aulas." Mateus olhou de um para o outro, claramente não convencido. "Vocês parecem tristes", disse ele com aquela percepção assustadora que as crianças têm às vezes. "Estamos bem", disse Letícia, forçando outro sorriso falso.
Que tal a gente terminar a aula com aquele galope que eu prometi? Mateus se animou instantaneamente, mas Ricardo percebeu que ela estava usando o entusiasmo do menino para fugir da conversa. O resto da aula passou num clima estranho, com os dois adultos fingindo normalidade para não preocupar Mateus, mas a tensão era tão óbvia que até o menino percebeu. No caminho de casa, ele perguntou várias vezes se a Letícia estava bem, se ela ainda gostava deles, se ela ia continuar sendo a professora dele. Ricardo respondeu todas as perguntas com paciência, mas por dentro estava se sentindo destruído. Ver o filho preocupado, ver Letícia sofrendo, saber que ele era o responsável por toda aquela confusão, estava acabando com ele. Mas ele não ia desistir. Não podia desistir. Porque aquele beijo tinha provado para ele que o que eles sentiam um pelo outro era real, era forte, era maior que todos os medos e todas as inseguranças. Ele só precisava encontrar um jeito de provar isso para ela também. Uma semana depois daquele encontro tenso, o destino resolveu dar uma força para Ricardo. Era uma terça-feira de tarde, quando uma tempestade forte começou a se formar no céu, com nuvens escuras que prometiam uma chuva pesada. Ricardo estava saindo do escritório mais cedo porque tinha uma reunião cancelada, e algo dentro dele disse para ir até a fazenda. Talvez fosse intuição, talvez fosse desespero, mas ele sentiu que precisava estar lá. Quando chegou na propriedade, a chuva já tinha começado, grossa e violenta, como só as chuvas de verão sabem ser. Ele viu o carro de Letícia no estacionamento, mas não viu ela em lugar nenhum. O pai dela disse que ela tinha ido verificar os cavalos no pasto mais distante antes da chuva chegar e que provavelmente estava se abrigando em algum lugar até a tempestade passar. Ricardo sentiu o estômago se apertar de preocupação. Conhecia aquela região desde criança e sabia que no pasto distante só tinha um lugar para se abrigar, o celeiro velho que ficava perto do riacho. Sem pensar duas vezes, ele dirigiu pela estrada de terra que levava até lá, mesmo com a chuva dificultando a visão. Quando chegou no celeiro, ele viu a égua Esperança amarrada do lado de fora, se protegendo da chuva embaixo de uma árvore. O coração dele disparou porque isso significava que Letícia estava mesmo ali dentro. Ele correu até a porta de madeira velha e entrou, sacudindo a água do cabelo e das roupas. Letícia estava sentada num monte de feno, olhando pela janela pequena e observando a chuva cair. Quando viu ele entrar, ela se levantou rapidamente, claramente surpresa. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" A voz dela tinha uma mistura de espanto e alguma coisa que parecia alívio, como se no fundo ela estivesse feliz em vê-lo. "Seu pai disse que você tinha vindo verificar os cavalos e que a chuva te pegou no caminho", explicou ele, ainda ofegante. Eu fiquei preocupado. Eles ficaram se olhando por alguns segundos e Ricardo percebeu que ela estava molhada também, como se tivesse sido pega de surpresa pela tempestade. O celeiro era pequeno e aconchegante, com o cheiro de feno seco e madeira velha que trazia memórias da infância dos dois. A chuva batia no telhado de zinco, criando uma música que isolava eles do resto do mundo. Era como se o universo tivesse conspirado para deixá-los sozinhos naquele lugar cheio de lembranças. "Ricardo, a gente não pode continuar assim", disse Letícia, a voz saindo cansada. "Isso está machucando todo mundo. Está machucando você, está machucando eu, e o pior de tudo, está confundindo o Mateus." Ela estava certa, e Ricardo sabia disso. Mas a ideia de desistir dela era insuportável. "Então me diz o que eu preciso fazer", disse ele, se aproximando mais um pouco. "Me diz como eu posso provar para você que dessa vez é diferente, que dessa vez eu não vou embora." A voz dele estava carregada de uma vulnerabilidade que Letícia nunca tinha visto no Ricardo adulto. "Não é sobre confiar", disse ela, e pela primeira vez Ricardo viu lágrimas nos olhos dela. "É sobre ter medo. Eu tenho medo de me apaixonar por você de novo, Ricardo. Tenho medo de me entregar completamente e depois descobrir que você vai embora quando a novidade passar." Ricardo sentiu o coração se partir, vendo ela tão vulnerável, tão assustada. Sem pensar no que estava fazendo, ele fechou a distância entre eles
e segurou o rosto dela entre as mãos. Olha para mim, Lê, disse ele, esperando ela abrir os olhos. Eu não vou embora. Eu não vou te deixar. Eu passei 25 anos da minha vida sabendo que alguma coisa estava faltando, e agora eu sei o que era. Era você. Sempre foi você. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, e Ricardo a limpou com o polegar, com uma delicadeza infinita. Eu te amo, disse ele. Não como o menino que te amava quando éramos crianças, mas como o homem que você me ajudou a me tornar. Eu te amo do jeito que você é agora, forte, independente, carinhosa. Letícia estava chorando agora, mas eram lágrimas de alívio. Eu também te amo, sussurrou ela, e é por isso que tenho tanto medo, porque dessa vez, se der errado, eu não sei se vou conseguir me recuperar. Não vai dar errado, disse Ricardo, encostando a testa na dela. Eu prometo que não vai dar errado. E então ele a beijou devagar com todo o amor e toda a saudade que tinha guardado no peito por tanto tempo. Letícia respondeu ao beijo, mas dessa vez sem resistência, sem medo. Dessa vez, ela se entregou completamente. A chuva não dava sinais de que ia parar, e estava começando a escurecer. A gente não pode voltar com essa chuva, disse Ricardo, olhando pela janela. É perigoso demais. Letícia mordeu o lábio, pensando. Meus pais vão ficar preocupados se eu não voltar, disse ela. Mas quando olhou para Ricardo, viu nos olhos dele uma intensidade que fez o coração dela disparar. Liga para eles, disse ele. Diz que você está bem, que está esperando a chuva passar. Letícia pegou o celular, mas quando ia discar, Ricardo segurou a mão dela. Lê, disse ele, a voz rouca. Vem comigo para casa. Não quero que a gente se separe hoje. Não depois de tudo que a gente falou. Ela olhou para ele por alguns segundos, vendo ali todo o amor, todo o desejo, toda a promessa de futuro. Tá bom, disse ela, mas eu preciso avisar meus pais. Ela ligou e explicou que a chuva tinha pego ela e que ia ficar na casa de uma amiga para não arriscar voltar no escuro. O caminho até a casa de Ricardo foi feito em silêncio, mas era um silêncio carregado de antecipação. Cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade. Cada olhar trocado entre eles aumentava a tensão que crescia no ar. Letícia sentia as mãos tremendo, não de frio, mas de nervosismo misturado com um desejo que ela nunca tinha sentido antes. Quando chegaram na casa dele, Ricardo parou o carro na garagem e ficou alguns segundos em silêncio, as mãos ainda no volante. Mateus está na casa da babá, disse ele. Como sempre fica quando eu trabalho até tarde. A gente está sozinho. A forma como ele disse aquilo fez Letícia sentir um arrepio percorrer todo o corpo dela. Você tem certeza? Perguntou Ricardo quando entraram na casa, dando a ela uma última chance de mudar de ideia. Em resposta, Letícia se aproximou dele e o beijou. E dessa vez foi ela que tomou a iniciativa, puxando ele pela camisa e mostrando que tinha certeza absoluta do que queria. Eles subiram a escada devagar, parando a cada degrau para se beijar, para se tocar, para ter certeza de que aquilo era real. As mãos de Ricardo estavam na cintura dela, apertando gentilmente. E Letícia sentia como se estivesse derretendo por dentro a cada toque dele. Quando chegaram no quarto, Ricardo acendeu apenas um abajur, criando uma luz dourada e suave que deixava o ambiente romântico e acolhedor. Ele puxou ela para perto e a beijou de novo, mas dessa vez mais devagar, saboreando cada segundo, cada sensação. Você é linda, sussurrou ele no ouvido dela, e a voz rouca dele fez Letícia sentir um calor se espalhando pelo corpo inteiro. Ela nunca tinha se sentido tão desejada, tão querida. As mãos dele começaram a explorar o corpo dela por cima da roupa, tocando com uma reverência que a fazia se sentir como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando ele começou a desabotoar a camisa dela, Letícia segurou as mãos dele, de repente nervosa. Eu nunca... começou ela, e Ricardo entendeu imediatamente o que ela estava tentando dizer. Não que ela fosse virgem, mas que ela nunca tinha se entregado dessa forma, nunca tinha se permitido ser tão vulnerável com alguém. Eu sei, disse ele, beijando a testa dela com uma ternura infinita. A gente vai devagar.
Se você quiser parar a qualquer momento, é só falar. A paciência dele, o cuidado dele, fez o coração de Letícia se derreter completamente. Ela assentiu e deixou ele continuar. Ricardo tirou a camisa dela devagar, beijando cada pedaço de pele que ia sendo revelado, sussurrando palavras de amor e admiração que faziam ela tremer de emoção. Quando as mãos dele tocaram a pele nua dela, pela primeira vez, Letícia sentiu como se 1000 fagulhas de fogo tivessem explodido dentro dela. Ela ajudou ele a tirar a camisa dele também, explorando com as pontas dos dedos o peito forte, sentindo os músculos dele se contraírem a cada toque. Era como se eles estivessem descobrindo um ao outro pela primeira vez, como se fossem 2 adolescentes aprendendo sobre amor. Quando finalmente se deitaram na cama, Ricardo ficou olhando para ela por alguns segundos, os olhos dele brilhando de amor e desejo. "Eu te amo tanto", disse ele, "tanto que às vezes dói." Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção. "Eu também te amo", respondeu ela, "mais do que imaginei que fosse possível amar alguém." As mãos dele exploravam o corpo dela com uma delicadeza que a deixava louca, encontrando lugares que ela nem sabia que existiam, despertando sensações que faziam ela arquear as costas e sussurrar o nome dele. Cada toque era como uma promessa. Cada beijo era como uma declaração de amor. Quando ele finalmente a possuiu, foi com tanto cuidado, tanto amor, que Letícia sentiu como se estivesse voando. Era diferente de tudo que ela já tinha vivido, porque não era só físico. Era emocional, era espiritual. Era como se 2 almas tivessem finalmente se encontrado, depois de uma vida inteira de busca. Eles se moveram juntos como se fosse uma dança ensaiada há anos, cada movimento perfeitamente sincronizado, cada respiração compartilhada. Letícia nunca tinha se sentido tão completa, tão amada, tão perfeita. Era como se ela tivesse nascido para aquele momento, para aquele homem, para aquele amor. Quando chegaram ao clímax juntos, foi tão intenso que Letícia sentiu como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas eles 2, flutuando numa nuvem de amor e prazer. Ela chorou, não de dor, mas de uma felicidade tão intensa que não cabia dentro do peito dela. Depois, deitados abraçados com ela aninhada no peito dele, eles ficaram em silêncio por alguns minutos, processando a magnitude do que tinha acabado de acontecer. "Agora você acredita que a gente foi feito um para o outro?" perguntou Ricardo, fazendo carinho nos cabelos dela. Letícia sorriu, daquele sorriso verdadeiro que ele não via há semanas. "Agora eu acredito", disse ela. "Agora eu acredito em nós." Eles conversaram até tarde, fazendo planos para o futuro, falando sobre Mateus, sobre como iam contar para as famílias, sobre como iam construir uma vida juntos. E quando Letícia finalmente adormeceu nos braços dele, com um sorriso no rosto e o coração cheio de esperança, ela estava completamente feliz e em paz, sem imaginar a confusão que a esperaria na manhã seguinte. O primeiro raio de sol que entrou pela janela acordou Letícia com uma sensação estranha. Ela não estava na sua cama. Ela não estava na sua casa. E ela definitivamente não estava vestindo nada. O coração dela disparou quando percebeu onde estava. Aquela não era a sua cama simples de sempre, mas sim uma cama enorme, com lençóis macios que ela nunca tinha sentido na pele. O quarto era luxuoso, com móveis caros que ela só via em filmes. E ao lado dela, ainda dormindo profundamente, estava Ricardo. Ricardo, o homem que tinha virado a vida dela de cabeça para baixo nas últimas semanas. O milionário que apareceu do nada na fazenda com o filho, pedindo aulas de equitação. O mesmo homem que ela jurava que nunca mais queria ver na vida. As memórias da noite anterior começaram a voltar aos poucos, como flashes que faziam o rosto dela esquentar de vergonha e confusão. As mãos dele na pele dela. Os sussurros dele no ouvido dela. A forma como ela se entregou completamente, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. A intensidade de tudo o que tinha acontecido entre eles era tão grande que parecia irreal, como se tivesse sido um sonho muito vívido. Letícia tentou se levantar devagar, sem fazer barulho,
mas o braço dele estava em volta da cintura dela, como se mesmo dormindo ele não quisesse deixá-la ir embora. O pânico começou a tomar conta dela quando a realidade do que tinha acontecido se instalou completamente na mente dela. Ela tinha dormido com Ricardo. Ela tinha se entregado para ele completamente. Ela tinha baixado todas as defesas que tinha construído ao longo dos anos e tinha se permitido ser vulnerável de novo. Quando ela tentou se mexer, Ricardo murmurou baixinho: Lê, não vai embora. A voz sonolenta dele, carregada de carinho, fez o coração dela pular no peito. Como ele podia falar o apelido que só a família dela usava? Como ele sabia exatamente o que falar para desarmar ela completamente? Mas ao mesmo tempo que o carinho dele a tocava, o medo estava crescendo dentro do peito dela como uma avalanche. E se ele acordasse e se arrependesse? E se na luz do dia ele percebesse que tinha cometido um erro? E se tudo que ele tinha falado na noite anterior fosse só conversa de momento, palavras ditas no calor da paixão? Letícia conseguiu se soltar gentilmente do abraço dele e saiu da cama, procurando desesperadamente as roupas que estavam espalhadas pelo chão. Cada peça que ela vestia era como se estivesse construindo uma armadura de volta, se protegendo da vulnerabilidade que tinha mostrado na noite anterior. Foi quando ela estava terminando de se vestir que Ricardo acordou. Ele abriu os olhos devagar, como quem está saindo de um sonho bom. E quando viu ela em pé do lado da cama, já vestida, o sorriso que começou a se formar no rosto dele morreu lentamente. — Você está indo embora? Perguntou ele, a voz ainda rouca de sono, mas já carregada de preocupação. Letícia não conseguiu olhar diretamente para ele, porque sabia que se olhasse nos olhos dele, toda a determinação dela de ir embora ia se desfazer. — Eu preciso ir, disse ela, a voz saindo mais fria que ela pretendia. Meus pais vão estar preocupados e eu tenho trabalho para fazer. Era mentira, pelo menos em parte. Era domingo. Ela não tinha trabalho e os pais dela sabiam que ela estava bem. Mas ela precisava de uma desculpa, qualquer desculpa para sair dali antes que o arrependimento dele se tornasse óbvio. Ricardo se sentou na cama, o lençol cobrindo a cintura dele, e Letícia teve que fazer um esforço consciente para não olhar para o peito nu dele, para não lembrar de como foi tocá-lo na noite anterior. — Lê para um pouco, disse ele. Vamos conversar sobre o que aconteceu ontem. — Não tem nada para conversar, respondeu ela rapidamente, pegando a bolsa e caminhando em direção à porta. Foi uma noite, acabou, pronto. As palavras saíram como punhaladas, ferindo ela mesma enquanto as falava, mas ela não conseguia parar. O medo estava maior que tudo, maior que o amor, maior que a lembrança de como tinha sido perfeito estar nos braços dele. Uma noite? Ricardo se levantou da cama, vestindo rapidamente uma calça que estava numa cadeira. — Letícia, para de fugir de mim e me olha. O que aconteceu ontem não foi só uma noite. Você sabe disso. A voz dele tinha uma urgência que fez ela parar na porta, mesmo contra a vontade. — Eu não sei de nada, disse ela finalmente se virando para olhar para ele, mas mantendo a distância. — Eu não sei o que você quer de mim, Ricardo. Não sei se isso foi só sexo para você, se você estava com saudade da esposa, se eu fui só um substituto conveniente. — Para! Gritou Ricardo, e o tom de voz dele foi tão firme que Letícia se assustou. — Não fala isso, nunca mais fala uma coisa dessas. Ele se aproximou dela, mas respeitando o espaço dela, não tentando tocá-la. O que aconteceu ontem não teve nada a ver com Marina. Não teve nada a ver com saudade ou carência. Teve a ver com amor, Lê. Amor por você. Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas lutou para não deixá-las cair. E depois? O que acontece depois, Ricardo? Você volta para sua vida de milionário na cidade, eu fico aqui na fazenda e a gente se vê quando você trouxer o Mateus para as aulas. Você acha que eu vou conseguir fingir que nada aconteceu? Quem disse que tem que ser assim? Perguntou ele, e na voz dele tinha uma determinação que ela não esperava. Quem disse que eu vou voltar para a cidade e deixar você aqui? Quem disse que a gente tem que se separar? Letícia olhou para ele confusa, não entendendo o que ele estava querendo dizer. O que você está sugerindo?
Perguntou ela, a voz saindo num sussurro. Ricardo se aproximou mais um pouco, devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Estou sugerindo que a gente pare de complicar as coisas, disse ele. Estou sugerindo que a gente assuma que se ama e que quer ficar junto. Estou sugerindo que a gente construa uma vida juntos aqui na cidade onde você quiser. Estou sugerindo que você se case comigo. As palavras dele caíram no silêncio do quarto como uma bomba. Letícia ficou olhando para ele como se ele tivesse falado em chinês, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Você está louco? Disse ela finalmente. A gente mal se reencontrou. Você é viúvo há 2 anos, tem um filho. Eu te amo, interrompeu ele. E você me ama. O resto a gente resolve junto. Mateus já te ama também, você viu. Ele fica mais feliz quando você está por perto do que eu já vi ele ficar desde que a mãe morreu. A gente pode ser uma família, Lê. A família que a gente sonhava ser quando éramos crianças. Letícia sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Era tudo que ela sempre quis ouvir, mas ao mesmo tempo era apavorante demais para ser real. Eu preciso ir, disse ela, abrindo a porta. Eu preciso pensar. Então pensa, disse Ricardo. Mas pensa sabendo que eu te amo. Pensa sabendo que ontem não foi um erro, foi o começo de alguma coisa linda. E pensa sabendo que eu vou esperar o tempo que for preciso, mas não vou desistir de nós. Letícia saiu correndo da casa dele como se estivesse fugindo de um incêndio, mas dessa vez não era raiva que ela sentia. Era medo misturado com esperança, terror misturado com amor. Porque no fundo, bem no fundo, ela sabia que ele estava certo. Sabia que o que tinha acontecido entre eles não tinha sido só uma noite. Tinha sido o começo de tudo. 2 semanas se passaram desde aquela manhã confusa na casa de Ricardo, e Letícia se sentia como se estivesse vivendo em 2 mundos diferentes. Durante o dia, ela tentava manter a rotina normal na fazenda, cuidando dos cavalos, dando aulas para outras crianças, ajudando os pais com os hóspedes. Mas à noite, sozinha no quarto, ela não conseguia parar de pensar em tudo que Ricardo tinha dito. Em como tinha sido perfeito estar nos braços dele, em como o coração dela disparava só de lembrar da proposta de casamento. Ricardo continuou levando Mateus para as aulas, mas respeitou o espaço que ela tinha pedido. Ele não insistiu em conversas, não tentou ficar sozinho com ela, apenas a cumprimentava educadamente e ficava observando o filho de longe. Mas Letícia percebia os olhares dele, carregados de amor e esperança, e toda vez que os olhos dele se encontravam, ela sentia como se estivesse derretendo por dentro. Mateus, por outro lado, não entendia por que os adultos estavam estranhos de novo. Letícia, meu pai está triste, disse ele durante uma das aulas. Ele não ri mais das minhas piadas e fica olhando para o nada quando acha que eu não estou vendo. Vocês brigaram de novo? A inocência da pergunta fez o coração de Letícia se apertar, porque ela percebia que a indefinição da situação estava machucando não só ela e Ricardo, mas também aquela criança doce que não tinha culpa de nada. Foi numa quinta-feira, quando ela estava escovando a esperança no final do dia, que tudo se resolveu. Letícia estava perdida nos pensamentos, repassando na mente todas as conversas que tinha tido com a mãe sobre a situação. Filha, tinha dito Dona Rosa, às vezes a gente tem tanto medo de se machucar que acaba se machucando sozinha. Esse homem te ama, você ama ele, e vocês têm uma segunda chance que muita gente nem sonha em ter. Não deixa o medo estragar isso. Ela estava tão concentrada que não percebeu quando Ricardo se aproximou. Posso falar contigo? A voz dele a assustou, e ela se virou rapidamente, o coração disparando como sempre acontecia quando ele aparecia de repente. Mateus não está contigo? Perguntou ela olhando ao redor. Ele ficou na casa da babá hoje, respondeu Ricardo. Eu voltei porque preciso falar contigo. Preciso muito. Tinha uma urgência na voz dele que fez Letícia parar o que estava fazendo. Ricardo, eu já disse que preciso de tempo, começou ela, mas ele balançou a cabeça. Eu sei, e eu respeitei isso, mas não aguento mais, Lê. Não aguento mais fingir que está tudo bem quando a gente se encontra. Não aguento mais ver você sofrendo, me ver sofrendo.
E principalmente não aguento mais ver o Mateus confuso, sem entender por que os adultos que ele ama estão tristes. Letícia sentiu o coração se apertar, porque sabia que ele estava certo. Mateus estava realmente sendo afetado por toda aquela tensão entre eles. Eu também tenho medo, continuou Ricardo, se aproximando devagar. Tenho medo de não ser um bom marido, de não conseguir fazer você feliz, de você se arrepender. Tenho medo de que você se canse da minha vida complicada, do fato de eu ter um filho, de todas as responsabilidades que vêm comigo. Mas sabe do que eu tenho mais medo ainda? De deixar a gente passar por isso que nem sabemos se vai dar certo, e acordar daqui a 10 anos me arrependendo de não ter lutado pelo amor da minha vida. As palavras dele foram direto ao coração de Letícia, porque expressavam exatamente o que ela estava sentindo. E se der errado? Perguntou ela, a voz saindo num sussurro. Ah, se a gente tentar e não funcionar? E se eu não conseguir ser uma boa madrasta para o Mateus? E se você perceber que eu não sirvo para a sua vida? E se der certo? Rebateu ele, parando bem na frente dela. E se a gente for feliz? E se o Mateus ganhar uma mãe que ele já ama? E se a gente conseguir construir a família que sempre sonhamos? Ele segurou as mãos dela, e Letícia não resistiu. Lê, eu prefiro tentar e falhar do que passar o resto da vida me perguntando, e se? Letícia olhou nos olhos dele e viu ali toda a sinceridade, todo o amor, todo o medo que ela mesma sentia. Era arriscado, era assustador, mas era real. Tá bom, disse ela finalmente, mas vamos devagar. Vamos namorar direito primeiro. Vamos ver como fica a situação com o Mateus. Vamos conhecer um ao outro como adultos antes de falar em casamento. O sorriso que se abriu no rosto de Ricardo foi como se o sol tivesse nascido depois de uma tempestade. Devagar, concordou ele. No nosso tempo, do nosso jeito. E então ele a beijou suave e cheio de promessas, e Letícia soube que tinha tomado a decisão certa. Os meses seguintes foram de descobertas e adaptações. Ricardo passava os finais de semana na fazenda com Mateus, e aos poucos eles foram construindo uma rotina de família. Letícia aprendeu a fazer o macarrão que Mateus adorava, Ricardo aprendeu a ajudar com os cavalos, e Mateus floresceu vendo os dois adultos que mais amava finalmente felizes juntos. Não foi sempre fácil. Houve discussões sobre limites com Mateus, noites em que Letícia se sentia insegura sobre o papel dela na vida deles, momentos em que Ricardo se pegava comparando a dinâmica atual com a vida que tinha antes. Mas eles conversavam sobre tudo, enfrentavam os problemas juntos, e a cada obstáculo superado, o amor entre eles ficava mais forte. Foi 2 anos depois, numa noite em que estavam os três assistindo filme na sala, com Mateus dormindo no colo de Letícia, que Ricardo finalmente fez a pergunta de novo. "Casa comigo?" sussurrou ele. E dessa vez não havia medo na pergunta, só certeza e amor. "Sim", respondeu Letícia, também sussurrando para não acordar o menino. "Agora sim, eu caso contigo." O casamento foi simples e perfeito, realizado na própria fazenda com a família e amigos próximos. Mateus foi o pajem, orgulhoso de finalmente ter uma família completa, e quando o padre disse, "Pode beijar a noiva", Ricardo beijou Letícia, sabendo que dessa vez era para sempre mesmo. Hoje, 5 anos depois daquele reencontro inesperado, eles vivem uma vida simples e feliz. Letícia continua dando aulas de equitação, agora com Ricardo como sócio no negócio que cresceu e virou uma escola de equitação reconhecida na região. Mateus, que hoje tem 13 anos, é um adolescente confiante e feliz que chama Letícia de mãe, e não se lembra mais de como era a vida antes dela aparecer. Que às vezes, quando Letícia está cavalgando pela fazenda no final do dia, ela lembra daquela tarde em que viu um homem parado na estrada olhando para ela e agradece ao destino por ter dado a eles uma segunda chance de serem felizes. Porque o amor verdadeiro às vezes demora para chegar, mas quando chega vale toda a espera, todo o medo, toda a luta. E quando 2 pessoas são realmente feitas uma para a outra, não importa quanto tempo passe, elas sempre vão encontrar o caminho de volta para casa. Se você chegou até aqui, deixa aquele like aí embaixo e compartilha com alguém
que precisa acreditar que nunca é tarde para ser feliz. Escreve nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e conta pra gente se você também acredita que o destino sempre encontra um jeito de unir quem tem que ficar junto. Muito obrigado por ter ficado até o final dessa história comigo. Vocês que sempre estão aqui curtindo, comentando, compartilhando, vocês são a razão de eu continuar contando essas histórias. Que Deus abençoe cada um de vocês e que o amor sempre encontre o caminho para os corações de vocês. Até a próxima história.